Se essa oração faz sentido no teu coração, diga amém. Diga aleluia. Eu concordo, pastor. Amém, amados. Bom, nós temos sido agraciados por Deus pelas mensagens que o Senhor tem falado aqui neste lugar. Deus tem falado de uma forma poderosa ao nosso coração. Só que essa questão de quando alguém fala, Deus falou de uma forma poderosa, e aí alguém do teu lado pensa assim, mas não aconteceu nada na minha vida, talvez eu não entendi nada. Querido, muitas vezes é a forma que você está ouvindo, é a forma que você está olhando, o desejo, o quanto você quer que Deus fale no teu coração. Tá bom, eu entendo que muitos aqui querem que Deus fale, querem ouvir a voz de Deus, mas será que você quer ouvir o que Deus deseja falar ou o que você quer ouvir que Ele fala? Né? Então, há esses pontos que a gente precisa deixar bem estabelecido para que você saia daqui cheio, para que você saia daqui tocado pelo Senhor. Porque senão é só mais uma palestra, é só mais um sermão, é só mais uma vez que você está nesse lugar. Agora, se no teu coração você precisa, você fala assim, olha, eu quero sentir algo diferente. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero não só ouvi-la, eu quero me entregar à tua vontade, às tuas direções. Querido, eu tenho certeza que tem muito a ver ao que você, a forma como você está ouvindo. Então, de verdade, se sua cabeça está vagando, se você está querendo ir embora, se alguma coisa está acontecendo, faz uma oraçãozinha aí, você e Deus. Pai, me conecta, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para ser tocado, eu não estou aqui para ver alguém tocar, porque Ele tem muitos lugares mais atrativos do que esse. Você está aqui para ser abençoado, amém? Então, ouça de bom grado aquilo que Deus tem para falar ao teu coração, amém? Glória a Deus. Obrigado. Bom, nós estamos na segunda parte de uma mensagem sobre tempestades, né? E tempestade é algo que todo mundo evita, né? Quem quer entrar numa tempestade, quem quer passar por um tempo de tribulação, por um tempo de luta, por um tempo de dificuldades. Mas a tempestade é uma grande escola que Deus usa. E deixa eu te falar algo, Deus nunca sonhou o mal para o homem, para a humanidade. O Deus nunca quis que o homem sofresse, que o homem padecesse, mas Deus deu para o homem um direito de escolha. Então são escolhas nossas, na nossa vida, decisões erradas que tomamos, posicionamentos errados que nos levam a sofrimento. E também, não só o nosso, porque nós estamos inseridos numa cultura que é ruim, que é mal, que é egoísta, né? Há uma sociedade capitalista, que ter mais, ser melhor que os outros, é atual isso na nossa vida. Então nós também somos sujeitos a isso. E um problema é porque a igreja não opera como deveria operar, ser aquela igreja que avante, que cria filhos para viver de forma diferente, para alcançar lugares diferentes, lugares públicos, políticos, escolas, empresas. Se nós tivéssemos uma cultura com toda essa força, com todo esse entendimento, querido, o sofrimento da humanidade seria bem menor. Então, aí o que a gente faz? Vamos ficar de braços cruzados, olhando tudo se acabar, tudo acontecer? Não, vamos nos posicionar. Ei, você tem um legado, você tem um chamado, você não está aqui só para ser abençoado. Deixa eu te falar, não faz sentido nós estarmos aqui só para receber uma cura, um milagre, para ser expulso um demônio da nossa vida, para uma questão financeira ser resolvida. Ei, não é isso o propósito. Nós estamos aqui sendo capacitados, treinados, queimando por Jesus para levar essa palavra, essa verdade a mundo afora. Amém? Enxergue dessa forma. Pare de ter cabeça de minhoca. Amém? Que só pensa em coisas pequenas, não consegue enxergar o mundo.
não consegue enxergar o quão grande é o propósito, o chamado que Deus tem para você, para a tua vida, para a tua família, para os teus sonhos. Entende? Para. Então, deixa Deus falar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você promete que vai deixar? Então, a primeira coisa que você tem que entender, e nós falamos isso só recapitulando a mensagem que nós falamos, não sei se é semana passada, na outra semana, nós falamos que existem 2 tipos de tempestades na nossa vida, certo? A que nós criamos, que nós trazemos para nós, para a nossa vida, que é os problemas que a gente enfrenta. Tu está lá, como que nós podemos fugir da presença de Deus? Não faz sentido você deixar de vir para um culto, eu estou fugindo da presença de Deus. Não faz sentido você deixar de pensar em Deus, eu estou fugindo da presença de Deus. Sabe quando nós fugimos da presença de Deus? Quando nós andamos nas direções contrárias de que Deus nos direciona para viver, para caminhar. Então, Deus ele pediu algo para nós, existem muitas coisas estabelecidas, claras para a nossa vida, aqui na palavra dele. E quando nós decidimos tomar decisões contrárias à vontade de Deus, então é nesse momento que nós estamos fugindo da presença de Deus. Faz sentido? Você entende isso? Você consegue compreender isso? Quantas coisas Deus colocou no teu coração, quantas coisas Deus pediu para você fazer, e você decidiu, por não compreender, por não entender, por egoísmo próprio seu, por ser orgulhoso o suficiente, dizer, não, Deus só não sabe todas as coisas, eu que sei o que é o melhor para mim, eu que sei que é o caminho melhor, e mesmo entregando nossa vida para Jesus, você disse, eu quero fazer do meu jeito. Isto é fugir da presença de Deus. E nós falamos sobre a vida de Jonas. Jonas era um profeta, um homem de Deus, onde ele foi convocado por Deus para levar uma mensagem aos ninivitas. Só que Jonas, por vaidade, por não gostar dos ninivitas, por não ir com a cara dos caras, ele decidiu falar assim, não Deus, sabe de uma coisa, o senhor não está entendendo, o senhor deve estar meio tantando as cabeças, e não está muito legal não, porque esses caras não merecem o teu perdão, esses caras não merecem a tua misericórdia, e ele escolheu por si próprio ir para um outro caminho. Sabe quantas vezes nós decidimos o que as pessoas merecem e não o que Deus quer que a gente faça? Percebe? Quantas vezes nós tomamos direções contrárias à vontade de Deus? Deus fala para amar a Ele sobre todas as coisas. Quantas coisas estão no lugar dele na sua vida? É contrário. Deus falou para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Este fruto será como Deus. Então o problema é quando o homem se coloca na posição de Deus. Ele quer ser como Deus, ele quer decidir as coisas. Fala assim, uau, eu nem sabia disso, pastor, mas que bom. Bom, pastor, como é que eu percebo na minha vida que eu estou nesse processo? De verdade, eu quero que você vá lá, assista o vídeo, mas eu quero trazer só algumas coisas. Quando nós saímos da direção de Deus, uma coisa que vai acontecer serão tempestades, problemas para nossas vidas, que não eram para nós estarmos passando. Jonas, na sua história, não era para ele passar por tempestade nenhuma, era para ele ir para Nínive, pregar a palavra de Deus e ponto, acabou. Mas quando decidimos ir nas direções contrárias, atraímos tempestades que não são de Deus. E uma das coisas que você pode ver nas tempestades, todos nós vamos passar por tempestades. Como que eu vou saber, pastor, qual é a de Deus e qual não é? Que quando ela passar, ou você vai estar morto, ou outras palavras, se você vai andar num processo de regressão, você não vai andar em progressividade, você não vai crescer, a sua vida fica estagnada. Então você é um cristão há quanto tempo? O quanto tempo você está obedecendo a Deus? Olha para a tua vida, se não tem progresso, querido, é porque você está andando na direção contrária.
você não está crescendo. De verdade, toda a tempestade de Deus nos leva a crescimento, nos leva a uma posição de crescer para um propósito. Então você pode olhar para a tua vida. Uma outra coisa que a gente pode perceber, que a tempestade não é de Deus, nós se tornamos pessoas insubmissas, ou seja, temos dificuldades de obedecer à vontade de Deus. Então, tempestades que não são de Deus na nossa vida, nos faz voltar para trás, regredir e sermos insubmissos, ok? E como que saímos dessa tempestade, querido? O processo é arrependimento. Não existe um outro processo. E sabe, o arrependimento é a melhor coisa que Deus fez para nós. Eu estou tentando ser rápido, mas eu vou dar um break aqui. O arrependimento é algo tão poderoso, tão valoroso, que se nós não aprendermos a andar em arrependimento, não há um processo de crescimento na nossa vida, não há mudança. Porque nós só se arrependemos daquilo que reconhecemos que está errado, amém? Você não vai se arrepender de algo, do que eu tenho que me arrepender? Eu não sei, eu não fiz nada de errado. Então, andar na direção contrária de Deus é enxergar as tempestades, é ver na minha vida que não está tendo progresso, é ver a minha insubmissão, e ao mesmo tempo, eu perceber que isso não está legal, então eu preciso olhar para dentro de mim e falar, peraí, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você vê, interessante que se nós lermos o texto de Jonas, uma coisa que ele assume é quem ele é. E a partir do momento que ele diz, eu sou o hebreu, servo do Deus Altíssimo, ele entende então o processo. E aí ele se arrepende e ele volta agora para viver o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus está estabelecendo para a vida dele. Então, você é uma filha de Deus, você é uma pessoa que queima por Jesus, é apaixonada por Jesus. Então, vem comigo aqui, vem entender o que Deus quer da sua vida, amém? Essas são as tempestades que não são de Deus. Agora eu quero falar das tempestades de Deus. Deus nos coloca em meio das suas tempestades. Só para você ter uma noção, os discípulos, eles foram ensinados durante 3 anos por Jesus, ok? E os únicos momentos onde eles passaram o medo, o processo de ser tratado, de mostrar a fé em meio às tempestades da vida, foi realmente no meio de um mar remoto, bagunçado, levando eles a naufrágio, ao ponto deles ficarem desesperados. Mas para quê? Por que Deus fez isso? Então, eu quero falar sobre isso nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 8, verso 23. Então, eu creio que hoje você vai sair daqui amando as tempestades, amém? Só 2 amém, né? Quem quer aqui viver as tempestades que Deus tem para a sua vida? Eu sei, pastor, isso é loucura. Mas querido, o evangelho é loucura. É loucura para o mundo, mas é sabedoria para nós que cremos nele, amém? Mateus 8, 23 diz assim: estando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e os mares lhes obedecem? Amém? Nos versículos que antecedem aqui o contexto dessa história, alguns discípulos chegam para Jesus e eles perguntam para Jesus: mestre, nós queremos te seguir, nós queremos caminhar contigo, nós queremos andar com o Senhor. E Jesus fala assim: vocês têm certeza disso? Porque olha, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma casa, não tem um lugar onde morar, onde reclinar a sua cabeça. Vocês têm certeza que vocês querem caminhar comigo?
Aí no outro ele falou assim: mestre, eu quero te seguir, que não sei o que, mas espera aí, deixa eu enterrar meu pai. Jesus pega e fala assim: ei, deixe que os mortos enterrem os mortos. E saiu andando. Ele saiu andando. O que aconteceu? Ele entrou no barco. Aí ele continua o texto aqui: entrando ele no barco. Então Jesus acabou de falar: olha, deixe que os mortos enterrem os mortos. E caminhou. Uma coisa que você precisa entender, querido: se você ficar parado, se você ficar ali disperso, você não vai conseguir seguir Jesus, porque Ele não para. Jesus está em movimento a todo momento, fazendo as coisas acontecer. E nós, os discípulos, todos os homens na Bíblia que seguiram seus líderes, eles não saíam de perto, não tiravam os olhos deles, porque eles queriam aprender, eles queriam conhecer. Então os discípulos ali o seguiram. Então, porque eles o seguiram, eles entraram. Sair do plano, dá um negocinho errado aqui, um outro errado ali, você já começa: ixi, fiz alguma coisa de errado, fiz alguma coisa de mal, pisei na bola com Deus. Não, foi aquela, eu falei da minha irmã, eu fofoquei, é por isso, o castigo está vindo. Sabe quantos de vocês foram ensinados pelos pais de vocês o seguinte: olha, não faz isso, por quê? Não é? Pastor, mas Deus castiga, querido, eu sei, só que você não está entendendo, não é esse castigo não, por causa de uma malcriação. A palavra castigar é corrigir, ensinar, entendeu? Deus ensina, Deus corrige, mas aí a gente cresce com esse sentimento no nosso coração, e aí a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele não está mais pautado no amor que Deus tem por nós, mas sim na performance minha com Deus. Então, o quanto você acha que Deus te ama? Quanto? O quanto você pode olhar e dizer assim: Deus me ama muito, pastor? Não, olha, pastor, eu sou muito amado por Deus. Você que está assistindo, quanto você acha que Deus... Quando você faz tudo isso, está top, você fala: eu sou o querubim ungido de Jesus, eu sou um anjo. Mas começa a ter os tropeços, começa a ter as dificuldades, começa a passar pelas lutas, esse anjo vai murchando. Esse anjo vai falar assim: nossa Deus, por que você está deixando isso acontecer comigo? Porque, olha, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo de bom, eu te servi, eu Você tem um coração sincero? Uma coisa que você não tem como negar é a sinceridade que você tem com você. Amém? Você sabe realmente o que está aí dentro. Você sabe realmente qual a sua intenção de tudo aquilo que você faz. E você não é doido para falar: não, eu não sei. Por exemplo, você não rasga dinheiro. Então você sabe o que faz. Amém? A não ser que você tenha muito. Se tiver muito, não rasga, não dá para mim. Amém? Então, nós temos um coração sincero. Agora, querido, dentro do teu coração sincero, você tem se esforçado? Você tem, sabe, se preocupado no sentido: eu quero agradar o coração do Pai, eu quero agradar Jesus? Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que todos nós estamos aqui para isso. Amém? Ok? A sinceridade.
de nós que está adormecido. Sabe, é quando você perde o emprego, que você percebe que você estava parado num lugar, que você não tinha que estar parado, que você tinha que ir para frente, você tinha que ter estudado, você começa a ver a tua vida e fala, por que eu parei? Sabe, são momentos desses, que Deus pega na gente, junto com nós, Ele segura nossas mãos, e Ele nos levanta e nos leva a lugares altos, amém? Tudo vai dar bom, não é? Não é assim? De verdade, quantas vezes porque deu ruim você não quis vir para a igreja? Quantas vezes que deu ruim que você falou assim, eu não quero mais servir a Deus, estou de mal, Jesus. Então, eu vou ler algumas coisas que talvez você nunca ouviu na vida. Amém? Está preparado? Vamos lá. Primeiro, Mateus 10, 22. Vamos ver o que Jesus fala sobre perseguição, sobre tempestade, sobre lutas. Todos odiarão vocês por minha causa. Uau! Você ouviu? Eu vou ler de novo para você. Sabe quando você acha que as pessoas te... O espírito que Deus colocou sobre nós não é um espírito de medo, de covardia. É um espírito de coragem. É um espírito de autoridade. Conspira contra você. Jesus está dizendo, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, olha aqui, ele os amaria como se fossem dele. Presta atenção. Aqui
voltaram e reconheceram, pediram perdão, e hoje são pessoas que estão sentadas aqui nesse lugar, são pessoas que nos ouvem, são pessoas que são, sabe, elas têm uma visão diferente, elas falaram, ali eu vejo um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Faz sentido? Vocês não pertencem a esse mundo. Não tenha medo das tempestades, que é bater de frente com esse mundo. Sabe, a tua provisão nunca veio deste mundo, né? O Dudu não leu, mas põe para mim aí, 1 Crônicas 29, 14, põe para mim. Olha aqui, querido. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Ei, meu amado, não tem nada de mim, é tudo dele. Entende? Cara, é um Deus de muito amor. Então não olhe para as dificuldades achando que Deus esqueceu de você, achando que Deus te abandonou num canto, achando que nada acontece na sua vida, achando que a oração do irmão é melhor que a minha, porque eu nunca respondi. Ei, Deus não esquece de nenhuma oração sua. Até suas lágrimas Ele entende o valor que tem. Faz sentido? A gente precisa mudar essa chave. Eu não me relaciono com Ele por aquilo que sou. Eu me relaciono com Ele pelo conhecimento do amor que Ele tem por mim. Então eu recebo esse amor, sou constrangido neste amor, e por isso eu desejo fazer aquilo que agrada a Ele. Eu não desejo agradá-lo para Ele me amar. Eu agrado porque eu sou amado, eu me sinto querido, eu me sinto cuidado, eu me sinto protegido. Faz sentido? Mateus 10, 34, mais um pouquinho. Não pense que vim trazer paz à terra, Jesus está dizendo. As pessoas têm uma ideia assim, que às vezes uma briguinha não é de Deus. Nossa, o pastor falou que pode brigar. Desde que a nossa ira seja em relação à verdade da palavra. Jesus não se irou no templo? Ele não chutou as barracas? Porque estavam fazendo da casa do Senhor um lugar de ladrões, um lugar de comércio? Quando a questão é sobre as coisas de Deus, querido, nós devemos ser radical. Não deixe ninguém deturpar a palavra de Deus na sua vida. Quando alguém virar para você e falar assim, mas não é bem assim, você não... Não dá conversa, amém? Olha que 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 fala: de fato, todos os que desejam viver uma vida piedosa, ou piedosamente, uma vida de crente, uma vida religiosa, uma vida de entrega a Deus, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Escuta, depois você não sabe o que acontece na sua vida, você não sabe porque amanhã as coisas dão errado, algumas coisas não dão certo, porque você escolheu viver com Jesus. A pergunta que eu quero fazer: você ainda continua querendo viver com Jesus? Você ainda continua aceitando o Evangelho de Jesus como Senhor da tua vida? Se sim, dá um glória aí. Dá uma palmas a Jesus aí. Então nós aprendemos 5 lições nas tempestades aonde Deus nos leva. Primeira lição: toda tempestade que Deus gera na nossa vida, ela vai produzir em nós fé e confiança. Certo? É bom, legal. Tem um monte de crente aqui dando glória, aleluia, dizendo para Jesus: você me faz tão feliz, você me faz tão feliz. Ótimo. E aí dá ruim, né? Aí vem a tempestade. Você, né? Não é assim que você faz? Ou será que você continua na mesma alegria? A tempestade, as dificuldades, as lutas vindo de você me faz tão... Aí tem que pular para outro versículo. Vai valer a pena, não é? Ter deixado tudo.
Ei, não tenha medo. Abraça a tempestade. Certo? Você é sincero? Você é sincero no teu coração? Você é sincero? Quando eu falo ser sincero, você é apaixonado por Jesus? Você quer mesmo viver com Jesus? É essa a sua intenção? Abraça a tempestade. Porque é só abraçando ela que você vai ver ela se calar. Faz sentido? Mateus capítulo 21, verso 21, diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te-se, atira-se no mar, e assim será feito. Então, como podemos desenvolver a fé e confiança se não existem as tempestades na nossa vida? Para que você vai andar em fé sendo que você não precisa? Está vendo tudo acontecer? A Bíblia diz que aquilo que nós vemos não é fé. Se você só acredita quando vê, querido, isso não é fé. Então é no meio das tempestades, é no meio onde eu não consigo ver, porque a tempestade traz um nevoeiro e eu não consigo enxergar. Eu sei que o meu coração está aqui, eu sei que eu amo Jesus, eu sei que eu quero fazer o melhor para Ele, eu conheço o amor que Ele tem por mim, eu conheço o quanto que Ele me ama, o quanto eu sou importante para Ele, mas eu estou no meio da tempestade, eu não consigo ver. Por quê? Porque Ele está provando o quanto que eu creio, Ele está esticando a minha fé, Ele está esticando o processo. Sabe, se você não crescer, você não vai alcançar outras coisas na sua vida. Então é preciso a tempestade, porque ela vai produzir fé e confiança. Sabe por quê? Quando ela acabar, você vai falar assim: uau, foi difícil, mas deu certo, Ele honrou. Ter confiança em que Deus está presente e cuidando de nós, mesmo em meio às dificuldades, nos dará força e esperança para superar os desafios. Então Deus precisa mostrar para você que Ele está com você. Então precisa da tempestade. Isso vai aumentar a tua fé e a tua confiança no Senhor. Segundo ponto, as tempestades também, ela traz perseverança na nossa vida. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deixa eu te falar, Jesus ele enfrentou muitas provações em sua vida, mas Ele nunca desistiu de nenhuma delas. Sabe, quando nós somos chamados, quando você aceitou Jesus, um propósito se levantou na sua vida. E todos nós temos um sonho, todos nós temos uma história, todos nós temos uma visão, um alvo aonde vamos alcançar. Ok? Então, quando nós entramos no nosso processo de tempestades, a perseverança é um caminho que nós precisamos aprender para chegar no propósito ao qual eu e você determinamos, ou melhor, Deus determinou no nosso coração. Amém? Agora presta atenção. Quantas vezes vocês que determinaram coisas, decidiram coisas na vida, mas porque começou a ficar difícil, porque vocês não conseguiram encontrar o final levantou dificuldades, vocês pegaram e falaram assim: ei, é bom, é meu sonho, mas não está dando para mim, eu vou desistir. Quantas vezes? Quantas vezes você abriu mão de um bom emprego, porque não queria ser humilhado, talvez, lá, porque foi injustiçado um dia? Quantas vezes você largou de um casamento, de um relacionamento que era para ser uma bênção, mas porque aconteceu uma briga, aconteceu uma situação, aconteceu algo que veio diante de surpresa, de uma tempestade, e por causa desse motivo você destruiu tudo, você não foi perseverante. Quantas coisas da sua vida você perdeu e deixou de viver, e está deixando de viver, porque não quer ser perseverante. Sabe, eu tenho que falar, falo. Tem muitas pessoas solteiras hoje aqui, porque deixaram de ser perseverantes.
perseverante. É um exemplo de perseverança, né? Sabe? Muitos deixaram de ter uma profissão boa, ou ainda estão, porque, deixa eu falar uma coisa, nunca é tarde para Jesus, amém? Ele é um Deus que transforma as coisas da noite para o dia. É só você acreditar agora. Você está num processo, amado. E a perseverança faz parte da tempestade. Precisa ter tempestade para que você tenha perseverança, para que você continue dizendo: Senhor, eu continuo acreditando. Senhor, eu continuo acreditando. Amém? Quantos a partir de hoje nunca mais vai desistir de algo? Diga amém. Você tem um sonho, né, uma profissão, mas a tempestade da sua profissão é condições para manter isso. Deixa eu te falar, querido, Deus está falando, vai para cima. Ah, mas eu tentei uma vez, Deus, vai para cima, para de olhar para o passado. Corre atrás. Terceira coisa que as tempestades trazem para nós, ela nos ensina a amar o próximo. Falar, essa é difícil, pastor. Lucas 6, 27. Sabe, amar o próximo como a si mesmo, não é assim a palavra de Deus? Agora fala a verdade, quantas pessoas se levantam sobre a tua vida hoje? Ah, pastor, ninguém, amado. Calma aí, então eu vou me aprofundar aqui. Deus vai revelar aqui o coração de vocês, amém? Lucas 6, 27 diz assim: mas eu digo a vocês, Jesus está ensinando quem nós temos que amar. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Se você não quiser ouvir, tampa o ouvido agora, porque senão você não tem mais desculpa. Então, para vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Sou eu que estou falando para você amar teu inimigo, irmã? Não. Dá até um frio na barriga quando eu faço assim, né? Eu sei, eu já fiquei nesses lugares assim, acontece. Aí você fala, nossa, Deus está falando comigo. É claro que Deus está falando com todos vocês. Escuta. Ame os seus inimigos. Faça o bem aos que os odeiam. É para quem? Para você fazer o bem? Vamos lá. Abençoe os que falam mal de você. Ah, pastor, isso é muito difícil. Para com isso. Se libertar. Em nome de Jesus. Abençoe os que amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija de volta. Sabe, na tempestades da vida, querido, essas lições se tornam mais relevantes. Sabe, a gente está falando aqui, olha, eu não disse que não é para amar os bonzinhos, tá? Você deve amar todo mundo que te ama, porém, tem que ser mais intencional por aqueles que te perseguem, por aqueles que te odeiam, por aqueles que te amaldiçoam, amém? Vocês vão fazer isso? Mas deixa eu falar algo. Deixa eu mostrar o coração de vocês. Você ama o papai e a sua mamãe? Ama? Ama ou não? Tudo bem. Você ama teu marido? Ama. Sabe por que você ama teu marido? Você falou para ele assim: eu amo e juro a Deus. Ser fiel sem dinheiro, ser fiel na pobreza, ser fiel nas dificuldades que a vida trouxer, amém? Amém. Você jurou amar essa pessoa. Eu não estou falando de alguém que te maltrata, que faz um monte de coisa de ruim que você não gosta. Estou falando de alguém que você ama. Mas você também não teve vontade de matar ele? Você não já tratou mal ele? Sim ou não? Você não já desonrou o papai e a mamãe?
mentindo, enganando, fazendo o que eles não pediram, o que eles não queriam que você fizesse. Claro, e se nós temos dificuldade para amar quem nós amamos, imagine esses então. Será que a igreja está atrasada? Não. A gente precisa entender que o benefício que está dentro disso é essas tempestades que vai gerar na nossa vida empatia, vai gerar compaixão, vai gerar amor de Deus. Você quer aprender a amar o próximo? Comece a se colocar no lugar da pessoa. Comece a entender o porquê. E se nesse entendimento você ainda fala assim, eu tenho razão ainda de brigar com ele, então tenha compaixão, é sofre por. Amém. É essa igreja imaculada e santa. É essa igreja que nós precisamos viver todos os dias. Querido, é fácil? Não. Mas nós somos perseverantes. Mas nós temos fé. E a graça de Deus nos capacita todo dia para vivermos nisso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Outra coisa que a tempestade traz, quarta, ela nos ensina o poder da oração. Fala a verdade, quando você está no meio da tempestade, a oração fica intensificada, não fica? É ali que você clama, é ali que você chora, é ali que você... É ou não é? E isso é bom. Filipenses 4:6 diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, é nos momentos difíceis da vida, das tempestades, que a oração é uma fonte de conforto, de direção. É quando você ora, que se você se relaciona ali com Deus, você começa a aprender que no meio das tempestades, você tem caminhos. Quando você começa a falar com Deus e orar a Deus. Então, a gente começa a enxergar aqui que a tempestade não é ruim. Ela está produzindo frutos dentro de nós. Ela está transformando o nosso caráter, ela está transformando nossa vida. Quando você evita as tempestades, quando você corre das tempestades, a única coisa que você está fazendo é, eu estou deixando de crescer para o propósito ao qual Deus estabeleceu na minha vida. Faz sentido isso? Crê? Então encara as tempestades. Quinta e última coisa que a tempestade nos traz, ela nos ensina a sermos humildes. Sabe, a humildade, muitas vezes, nós não queremos reconhecer nossas fraquezas. Por exemplo, eu falei que arrependimento é uma coisa que, se não reconhecemos que estamos errados, nós nunca se arrependemos. E uma das coisas que as pessoas, o mundo, a cultura desse mundo ensina, é que você não pode ser fraco. Você não pode demonstrar suas fraquezas, porque senão as pessoas vão tragar você, vão te destruir. Você tem que ser forte. E de verdade, quantas pessoas têm a cara, uma aparência de forte, mas por dentro está um caco, cara? Quantos casamentos, é uma simples fachada. Quantos sorrisos aqui ao redor, ou estão nos assistindo, ou na tua empresa, é só uma fachada. Sabe, a gente sabe ser esteticamente bonito. A gente sabe vestir uma boa roupa, mas só o Senhor conhece o que está dentro do teu coração. O problema é que essa estética não muda nada dentro de nós. Não acontece nada. Agora, pensa num cara poderoso que esteve nessa terra. Jesus. Não tem outro, tá? Se você pensou em outro, pelo amor de Deus, se converte. Jesus. Cara, ele não errou em nada. Aí você fala assim, mas ele já conhecia Deus, ele veio do céu. Não. Ele teve que crescer como homem. Como eu e você. Ele foi um bebê,
Ele teve que mamar, ele teve que trocarem a fralda dele, ele teve que receber comidinha ele teve que correr dos moleques que queriam bater nele, ele teve, todas essas coisas ele teve. Só que em todas elas ele foi perfeito. Amém? E aí, então, por ele ser perfeito, chegou aos seus 30 anos, começa o ministério. Ele é batizado, Deus pega e fala: esse é o filho em quem eu me agrado. E ele começa agora a selecionar seus 12 discípulos, ele começa a andar por toda Israel, pregando o evangelho, aguentando um monte de humilhação. E ele continua firme. Pensa num cara poderoso que perseverou, que é um exemplo para nós, é Jesus. Todas as tempestades dele, ele aprendia uma lição e ele crescia para o próximo passo e para o próximo passo. Mas na última tempestade, que ele precisava aprender a lição da humildade, ele nos ensina algo poderoso. Jesus no Getsêmani, põe para mim aí, Mateus 26, 39. Ele chega no momento das tempestades, eu acho que é a mais tribulada da vida dele. E aqui que nós aprendemos também que a tempestade nos ensina a ser humilde. Sabe, como que um cara ungido, separado, entendendo que ele veio para transformar a humanidade, venceu todas, tem coragem de virar para Deus e falar: olha, se possível eu quero desistir, se possível eu quero parar. Presta atenção. Quantas vezes nós não viramos para Deus e queremos ser forte? Não, Deus, pode deixar que eu faço. Não quero ali rasgar meu coração e dizer: Deus, eu não vou conseguir. Mas a posição de humildade não é dizer assim, não é só informar: eu não consigo, é uma informação. Olha, eu estou querendo desistir, mas tu conhece todas as coisas. E está difícil, mas não a minha, a sua vontade. Olha o que ele disse. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Cara, o nosso Jesus, a tempestade ficou muito grande, ao ponto dele abrir mão de todo o ministério, abrir mão de tudo que ele fez, de toda a jornada. Mas ele foi humilde ali, porque ele diz assim: se possível, mas contudo não seja como eu quero, porque isso é a minha fraqueza, esse é meu lado fraco, mas o Senhor em mim me fortalece, o Senhor tem o melhor caminho, o Senhor tem a melhor direção, porque todas as tempestades que eu passei, que eu encarei, me fez forte neste momento para entender que eu sei que eu vou passar por isso, eu vou vencer mais uma. Entende? Porque é importante as tempestades. Elas estão forjando em nós o propósito ao qual eu e você fomos chamados. Humildemente ele disse isso. Eu estava passando por uma luta há uns 30 dias atrás. Eu gosto de abrir meu coração. Meu coração é transparente. A minha esposa às vezes fala assim: vai com calma. Mas nós estávamos passando por uma situação que o Senhor tem tratado o nosso coração para nós vivermos uma fase nova na nossa vida. E de verdade, querido, toda fase nova, ela te estica bastante. Se você não está, sabe, sendo esticado, se você não está passando por um processo assim, se sentindo: eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei o quê, então você está muito no comodismo, amado. Você precisa sair desse lugar. Se está muito confortável, se a sua fé está tranquila, pronto. Tem alguma coisa de errado. Deus precisa te esticar para o próximo nível. Amém? E nós estávamos passando sobre isso, e eu virei para a Natasha e falei assim: sabe, amor, Deus, ele faz as coisas certas. Sabe,
Às vezes acontece uma bênção, às vezes não acontece, aí vem, arruma alguma coisa, estraga outra. Sabe o que você vive nessa vida? E eu falei, não, as coisas precisam acontecer. Existem coisas que o Senhor prometeu e eu vejo, acontece só um pouquinho. Quando eu penso que vai dar certo, tem outro problema. Aí tem o refrigério, um outro problema. Isso faz parte do processo da tempestade. E eu virei para Deus e falei, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Se eu não falar o que está dentro de mim, porque no meu pensamento estava assim, eu não aguento mais isso tem que mudar, isso precisa parar, na minha mente. Mas eu não sei se você já pensou assim, eu sou meio doido nessas coisas, mas eu vou encontrar outros doidos aqui comigo, amém? Você pensa, mas você não fala, então Deus não sabe. Isso, tá bom? Amém? Ele conhece, mas ele não vai tocar nesse assunto porque ele respeita sua liberdade, sua decisão. Você pensa, mas eu não falei, então Deus, o Senhor não sabe. Não conversamos ainda sobre esse assunto. E eu estava no momento de oração, pensando, eu tenho que falar isso para Deus, não é possível. Porque se eu não falar isso para Ele, não vai dar certo. Mas se eu falar, eu estou mostrando a fraqueza, porque Ele me chamou para isso, mas agora eu não estou conseguindo fazer. E na minha cabeça. E aí eu comecei a falar assim, papai, se eu não falar, eu não sou filho. Porque a única coisa que me faz ser filho teu é a intimidade que eu tenho com o Senhor. Agora, eu quero falar isso com todo respeito. Eu quero falar isso porque é o que eu estou sentindo. Pode ser uma mentira, pode ser uma verdade, mas o Senhor é que tem que falar. E eu preciso abrir meu coração para ti. E eu falei, olha, a minha vida não está legal. Os resultados não estão sendo bons. Eu estou fazendo de tudo que o Senhor quer. Eu estou fazendo conforme o Senhor tem me orientado. Eu tenho andado na tua palavra. Mas os resultados não estão acontecendo. Porque um dia veio uma bênção, depois não vem. Depois acontece uma coisa, depois não acontece. E está isso. Eu acabei de falar. Uma paz que excede todo entendimento tomou conta do meu coração. 5 minutos depois eu comecei a receber ligações de pessoas falando assim, tudo aquilo que eu estava questionando que não estava acontecendo, as pessoas começaram a falar, pastor, o milagre aconteceu, olha, meu marido voltou para casa, tal situação deu certo, tal situação aconteceu assim. Eu falei, uau. Então uma das coisas que a tempestade nos traz é a humildade de falarmos para Deus o que estamos sentindo. Sabe, aprende com Jesus. Ele era o único cara que não podia voltar para trás, mostrar fraqueza. Ele andou em tudo isso e ele foi ali humildemente. Falou, olha, tem uma fraqueza aqui. Quando a gente faz isso em humildade, querido, o que o Senhor faz? A palavra de Deus diz que Ele dá graça aos humildes, Ele concede bênção, Ele concede misericórdia para aqueles que são humildes. Então, percebe por que as tempestades estão batendo na tua porta? Percebe por que está passando? Deus não está querendo te destruir, Ele está querendo te capacitar para o propósito. Vamos voltar agora para o barquinho? Para a gente finalizar. Então eu entendo que a tempestade traz esses benefícios, porém agora eu preciso aprender uma coisa. Muitas vezes, nós porque se nós temos um Deus que está no barco com a gente, não existe problema ao qual Ele não pode resolver. Então, se eu olho para o problema, eu estou dando mais valor para a situação problemática do que para o Criador que vai me tirar do problema. Então, no capítulo 8, verso 26 de Mateus, eles acordaram Jesus, dizendo, mestre, nós vamos naufragar, as coisas estão dando ruim aqui, o senhor não está percebendo? E Jesus pergunta para eles,
Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Por quê, queridos? Porque eles olhavam só para as tempestades. Eles só conseguiam focar os problemas, só as dificuldades. Enquanto na tua mente não houver descanso, porque Jesus ele falou assim, que ele fazia o que via o Pai fazer, e ele ensinou os discípulos isso. Ele falou para os discípulos: eu só faço o que vejo o Pai fazer. Automaticamente os discípulos, lembra que eu falei? O seguiram, fazia o que via Jesus fazendo. E o que Jesus estava fazendo quando a tempestade estava acontecendo no barco? Dormindo. Não é que ele não estava ligando, é porque quando você sabe quem você é, não importa os ventos que se levantem, quando você sabe quem é por você, quem está no teu barco, quem está contigo, não importa as tempestades. Faz sentido? O que esses discípulos tinham que fazer? Dormir, descansar. Como assim, pastor? Para de ficar pensando nos seus problemas. Não dê lugar em tua mente para os seus problemas. Mas como, pastor? Confia em Deus, espera em Deus, apresenta para Deus. Ele está no teu barco, Ele está contigo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu queria tanto que um discípulo deitasse para dormir, para Jesus falar: é isso que eles têm que fazer. E com ele. Mas tá bom. Nós não andamos por aquilo que vemos, amém? Lembrem dessa palavra. Nós andamos por aquilo que cremos. Então, olha só, eu vejo a tempestade. Ai, minha vida vai ser destruída. O que eu estou crendo? Eu estou crendo em Deus? Hã? Vamos olhar, que tempestade está acontecendo na tua vida? Vê aí, pensa aí. Qual é o medo que assola o teu coração? Quem é que se levanta contra você? Aí você fica olhando. Agora, isso aí que você pensou, é impossível Deus fazer uma obra na sua vida? Isso é impossível para Deus? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Ah, pastor, mas é que eu não sei se Deus ouve minha oração. Aprende uma coisa, querido: Deus não ouve a sua oração porque você ora bem, porque você é perfeito, ou porque você é alguma coisa. Ele ouve a tua oração porque Jesus morreu na cruz e te tornou filho dele. Acabou. Ele é um bom pai, Ele é responsável por você, Ele cuida de você. Não é porque você é alguma coisa. Aleluia. Enquanto o medo e a dúvida porque as tempestades querem dizer assim: tem certeza que você é filhinho dele? Tem certeza que ele te ouve? Tem certeza que ele te ama? Tem certeza que ele vai fazer algo por você? Aí vem a proposta de Satanás: olha, faz isso, que aí você vai ser como ele, você vai tomar o controle das coisas. É você que tem que fazer. Fica desesperado, briga, xinga, bate, engana, rouba, fala mal, vive aí a vida do mundo. Ei, nós abrimos mão do passado, querido, para viver uma novidade de vida. Amém? Agora o mais impressionante, a cereja do bolo. No verso 27, diz o seguinte: Jesus ele levanta, no 26 ele levanta, e pergunta assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então ele se levantou, repreendeu os ventos e os mares e fez completa bonança. Escute aqui, verso 27. Os homens ficaram perplexos. Ei, sabe o que Deus quer fazer com você nas tempestades? Te deixar perplexo, ao ponto da sua boca abrir e falar: uau, que Deus é esse, que até o vento e os mares o obedecem. Sabe, em outras palavras, querido, os discípulos viram milagres, os discípulos viram mortos sendo ressuscitados, os discípulos viram cura, viram os demônios sendo expulsos, os discípulos viram sabedoria da palavra, mas os discípulos precisavam viver algo a mais. A tempestade vai te levar a enxergar algo a mais de Deus. A tempestade vai fazer você ficar perplexo ao ponto de dizer: o meu Deus não é um Deusinho desse tamanho, não, é um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Ele é digno da sua palma, Ele é digno do seu louvor. Então as tempestades que sofremos quando seguimos Jesus nos leva a níveis maiores de relacionamento, de milagres, do sobrenatural de Deus. Por isso você precisa começar a amar as tempestades que aparecem na sua vida. Aprende uma coisa: toda maré, todo mar em revolta, toda onda que vem contrário, se você tentar bater de frente com ela, você vai se cansar e vai acabar morrendo afogado, vai desistir. Você precisa, não vai te direcionar, é Ele que vai te capacitar. Para a gente finalizar aqui, querido, houve 2 momentos onde Jesus ensinou os discípulos através da tempestade. 2 vezes. Ao momento de Jesus falar assim: vocês precisam aprender aqui. Eu não vou fazer, eu quero que vocês representem, pratiquem a lição que eu ensinei. A primeira foi nesse barco, ele estava no barco. E o que ele estava mostrando para os discípulos? Aprende a descansar que eu estou com vocês. Eu sou aquele que acalma os ventos e os mares. Amém? A segunda vez, Jesus ele pega e sabe onde Jesus vai? Ele vai para o monte orar. Ok? Jesus não entra no barco com os seus discípulos. A primeira, Jesus estava no barco. A segunda, Jesus não estava no barco. Mas ele estava no monte orando. E lá no monte, quando ele estava orando, ele viu os seus discípulos em apuros. Ele viu as tempestades se levantando. Ei, escuta aqui, Jesus não está deixando você sozinho na tempestade, Ele está olhando para você, amado. Ele viu os seus discípulos na tempestade. Sabe o que ele fez? Ele foi ensinar outra lição. Ele aparece. Agora sabe fazendo o quê? Andando sobre a tempestade, querido. Percebe? Ele não só descansa na tempestade, como Ele está acima de todas as tempestades da nossa vida. Quer saber mais? Talvez você fale assim: mas pastor, Jesus estava orando lá, por isso que Jesus viu. Então essa vai vir do céu para o teu coração. A palavra de Deus diz que agora Jesus está nesse momento à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele é muito bom, querido. Ele é perfeito. Ele mostra a sombra. E hoje eu creio que o apelo é para os corajosos. É para aqueles que entenderam isso. É uma loucura a gente ir para um lugar onde vamos entender que as tribulações virão. Porém, quando a ordem vem dos céus, a voz vem do Criador de todas as coisas, é uma loucura não ir neste lugar.
Eu não sei o quanto está difícil para você. Eu não sei se você entrou no barquinho. Eu não sei em que lugar você está. Mas se essa palavra tem tocado o teu coração, é porque você talvez tenha pensado em desistir, não está entendendo por que tudo isso está acontecendo. Mas com o teu coração sincero, e se é sincero, se você deseja romper hoje e falar: Senhor, eu quero parar de correr da tempestade. Se a tempestade quer me ensinar algo, eu sou essa pessoa hoje que quero ser ensinado por isso. Quero parar de olhar para a tempestade, quero olhar para aquele que está no barco comigo ou aquele que está sobre a tempestade. Porque é de ti que vem a direção. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Pensa em tua vida, querido. Pensa em tua história. Pensa em quem você é. O que você já viveu, o que você deixou de viver. Porque há sonhos sendo restaurados nessa noite. Perdeu. Hoje eu escuto do Espírito de Deus que você está tendo novamente a chance de viver isso, de experimentar isso. Jesus nos chamou para caminhar com Ele. Deixa a memória tua, deixa o Espírito Santo trazer a sua memória. Chega de correr das tempestades. Chega de olhar para o teu casamento como uma dificuldade. A solução não é separar, nunca foi. A palavra de Deus diz que quando nos reunimos como igreja, o importante é profetizar um para os outros, porque a profecia do Senhor nos encoraja a viver, nos encoraja a ir a lugares altos, nos encoraja a entender a direção, as estratégias, o trabalhar de Deus.
mostra forte, te mostra guerreiro. Se o Espírito toca em você, não fique no teu lugar. Isso. Deixa ele falar com você. Sai do teu lugar. Se o Espírito Santo falou, se essa mensagem queima no teu coração, é com você. Sabe, toma posse, toma coragem. Às vezes a tempestade é sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você sentir no teu coração, você tem liberdade.